de receber glória. Apocalipse está escrito isso. Tu és digno, Senhor, de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, pois tu criaste todas as coisas exatamente para isso. Exatamente para isso. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jane, vamos orar com Jane. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, Senhor, só Tu és digno, toda honra e de todo louvor, Pai. Estamos aqui, Senhor, com a intenção de Te adorar, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, seja conosco durante todo esse culto, Pai, derramando da Tua graça em nossas vidas, que nós possamos abrir o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor, e colocarmos em prática. É assim que nós desejamos, Te oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Muito bem, irmãos. Como dissemos para vocês, hoje já estivemos numa cerimônia fúnebre do irmão do querido Alberto, então não esqueçam de orar pela família, os outros irmãos, todo mundo aqui, quem já perdeu, especialmente quem já perdeu um ente querido como um pai, uma mãe, um irmão, sabe como a gente sofre quando parte um ente querido da gente, como é difícil, não é? Mas em todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Então hoje a gente quer falar para vocês, mostrar aqui na Bíblia, como a vaidade corrompe a espiritualidade. Então, se alguém aqui é vaidoso e até sabe disso, pode ter certeza, Deus está fora da sua vida, porque a sua espiritualidade não existe, na verdade. Então a gente tem que ver aqui, nós vamos ver como exemplo, não é de qualquer pessoa não, a gente vai ver um exemplo de Salomão, o homem mais sábio
de uma sabedoria divina que Deus colocou nele. Então nós vamos ler 1 Reis 11, de 1 a 8. 1 Reis 11, de 1 a 8. E o escritor sagrado, contando a história dos reis, sobre Salomão, nesta parte aqui que nos interessa para trabalhar, diz assim: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, seguiu a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Camos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Então ele cita aqui 2 deuses, não é? Camos e Moloque, mas diz aqui que ele fez assim para todas as suas mulheres, 700. Então, olha o que a vaidade de Salomão, o homem mais rico do mundo, mais poderoso do mundo, olha o que a vaidade atrelada à sensualidade, diz que ele amou essas mulheres. Olha para onde pode levar a gente. Então, meus filhos, vamos para o princípio. No princípio, Adão pecou ao desobedecer a Deus. Então, lembrado aqui, ele está dizendo que ele se deixou levar. Nós vemos aqui que Deus disse que ele não era para casar com mulheres estrangeiras. Ele casou, ele desobedeceu a Deus. Então Adão desobedeceu a Deus, pelo que Deus amaldiçoou toda a criação, a gente sabe disso, que passou a produzir cardos e abrolhos, conforme está escrito lá em Gênesis 3, e ficou sujeita à vaidade, gemendo e suportando angústias, enquanto não for liberta do cativeiro da corrupção, como Paulo escreve lá em Romanos 8. Depois de Adão, a terra foi entregue à vaidade. O que é vaidade? Vamos ver aqui. É aquilo que você quer que não está de acordo com os mandamentos de Deus. Como eu já disse, eu quero ensinar meus filhos a ser bom profissional e ganhar dinheiro. Mas peraí, o que é que a Bíblia me manda fazer? Então, irmãos, nós também sabemos, cantei o início, o princípio, o que aconteceu. Aí vamos para frente. Nós também sabemos pelas Escrituras que Salomão pediu e Deus lhe deu um coração sábio e entendido, mais do que a todos os homens. Está escrito lá em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 até o 15. Pois bem, foi este sábio homem quem escreveu que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Que coisa! O homem mais sábio do mundo escreveu que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor aí é sinônimo de obediência ao Senhor. E ele mesmo não cumpriu isso. Foi o próprio sábio Salomão
Esse temor se materializa na obediência à palavra de Deus. E foi esse mesmo Salomão que também escreveu que tudo aquilo que se busca fora da perspectiva de Deus é vaidade, é correr atrás do vento. Ele mesmo escreveu isso, coisa que ele mesmo experimentou. Eclesiastes 2:11, ele mesmo escreveu: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. Eis que tudo era vaidade, tudo era correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Esse debaixo do sol quer dizer aqui na nossa terra. Portanto, irmãos, vamos aprender com o exemplo de Salomão, o homem mais sábio do mundo, que deixou a vaidade corromper sua espiritualidade. Como a vaidade corrompe a nossa espiritualidade, nos afastando de Deus, porque nós passamos a nos concentrar em nós mesmos, nas coisas deste mundo, sem qualquer perspectiva da coisa eterna, mesmo estando na igreja. E mais, essa vaidade além de nos afastar de Deus, nos mantém escravos do pecado, escravo das coisas desse mundo. É isso que eu quero. É ali que eu quero estar. É isso que eu quero ter. É assim que eu quero ser. Tudo distante da perspectiva de Deus, como o homem de Deus diz aqui, correr atrás do vento. Tolice total. Correr atrás do vento. Então, irmãos, para entendermos melhor a vaidade, só para a gente ver alguns sinônimos de vaidade. Futilidade. Nulidade. O que adianta eu ter e vou morrer? E agora? Tudo que eu tenho, que tem o quê? O que você tem agora é um caixão, como nós vimos hoje. O que tu juntaste, homem, para quem será? Como Jesus diz lá, ao louco que queria fazer um armazém maior para colocar sua riqueza, Jesus disse: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens feito para quem será? Atenção, meus filhos, é assim que nós vivemos. Tentando juntar coisas para os nossos filhos, ensinando nossos filhos que eles têm que ter coisas. E o ensinamento para a vida eterna, cadê? Essas coisas, como Salomão diz mesmo aqui, tudo vaidade, correr atrás do vento. Considerei todas as obras que eu fiz tudo. Está lá em Eclesiastes. Estudamos aqui há um mês atrás, Eclesiastes. Então, meus filhos, tudo que você busca aqui na terra, você pode dizer, como se diz aqui na Paraíba, é coisa sem futuro. Porque qual é o futuro dessas coisas? Um caixão, um sepultamento. Vamos aprender então com a experiência de Salomão. O Salomão de antes, quando Deus deu a ele a sabedoria para ele governar o povo de Israel, e foi isso que ele pediu a Deus, pedido maravilhoso. E o Salomão de depois, que casou logo com a filha de Faraó. A primeira mulher dele foi logo uma filha de Faraó, sabendo que não era para casar com mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. Eu não disse isso. A gente acredita ou não acredita na Bíblia como sendo a palavra de Deus? Resposta terrível: não acredita. Nosso comportamento evidencia que nós não acreditamos. Isso é tudo conversa de religião, conversa de igreja. Que coisa triste, que angústia no coração do pastor. Então, o Salomão de antes, segundo as Escrituras, quando Davi o escolheu para sucedê-lo, deu-lhe a seguinte instrução. Isso está mais para trás um pouco aqui. Capítulo 2, versículo 3. Salomão, meu filho, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos,
para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Conselho do rei Salomão na sua velhice, leito de morte, para o seu filho. 1 Reis 2:3. Então observe que pela graça de Deus, Salomão recebeu ensinamentos preciosos do seu pai, como nós lemos aqui. Ensinem aos vossos filhos para que ele ensinem aos seus filhos. Davi fez isso com Salomão pouco antes de morrer. Presta atenção, meu filho. Logo depois que Salomão foi ungido rei, ele teve um sonho, aqui para trás um pouquinho, no qual o Senhor Deus lhe dizia: pedes-me o que quiseres. O que tu queres que eu te dê? Pede-me. Irmãos, vocês já pensaram? Vocês já pensaram o que é Deus dizer isso para você? Pronto, lembra da história do gênio da lâmpada de Aladim? Vocês já pensaram o que é Deus dizer para você? Peça o que você quiser, meu filho. Com base no que nós aprendemos dos nossos pais, a gente ia querer, no mínimo, o shopping Manaíra. O shopping Manauara, em Manaus, o shopping mais lindo que eu já vi. Então a gente ia querer coisas. Muito provavelmente, pelo ensinamento que recebemos dos nossos pais e pela vida dos nossos pais, nós íamos pedir coisas daqui desse mundo. Salomão, como prova de um coração que Deus deu a ele, sábio, pediu o seguinte: ó Senhor meu Deus, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Quanta humildade! Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, para eu poder julgar esse teu povo. Olhe que coração humilde. Deus diz: peça o que você quiser. 1 Reis, capítulo 3, mais para trás aqui. Que oração sábia. Que coração sábio. Como é bom depender do Senhor. Meninos, hoje de manhã, por que que eu quero mudar? O que é que está me levando a uma mudança de vida? Se não for o Senhor Jesus, você vai dar com os burros na água, a vaca vai para o brejo, mais na frente. Não tem conversa. Como é bom depender de Deus. E Deus se agradou tanto do pedido de Salomão que lhe concedeu muito mais. Concedeu-lhe adicionalmente riqueza e glória, como jamais concedeu a nenhum outro rei. Está lá dizendo que nem toda a sabedoria, todo o poder. Com a sua sabedoria, Salomão estendeu a área de domínio do seu reino herdado de Davi, onde Deus disse que seria o reino mais do Eufrates até, sei lá, até onde. Está dizendo, não lemos essa parte aqui, mas ele estendeu o seu reino até as fronteiras que Deus diria que daria. Com a sua sabedoria, com o seu poder, Salomão construiu o templo do Senhor. Estão lembrados? Davi queria construir, Deus disse: não, não é você. Suas mãos estão sujas de sangue, você matou muita gente. Seu filho é que vai construir, que nunca matou ninguém. Construiu vários palácios, como está dizendo aqui, que ele construiu palácios para suas mulheres. Construiu altares, templos para esses deuses das suas 700 mulheres. Compôs 3.000 provérbios, 1.005 cânticos, além de inúmeras realizações, todas em todas as áreas. Está lá escrito em Reis, está lá dizendo tudo que ele fez. Construiu todo tipo de instrumento, plantou todo tipo de árvore, tudo no mundo ele fez. Está registrado aqui no livro de Reis, no capítulo 4. Tudo isso
antes de se entregar à vaidade, ele tinha sabedoria. Como ele diz aqui, depois as mulheres perverteu. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, repare que não foi pouco tempo que Salomão passou na vaidade de ser um grande rei, pervertido pelas suas mulheres. Sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Irmãos, aqui nós estamos falando do homem mais sábio, do homem que teve a humildade de pedir a Deus: Senhor, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Depois, porém, Salomão se rendeu à vaidade, que, como já vimos, é tudo aquilo que se busca fora das perspectivas de Deus. A sua grande sabedoria deu lugar à insensatez da desobediência quando casou logo com a primeira mulher, a filha de Faraó. Aí abriu caminho para 700 mulheres, no caso 699, depois da filha de Faraó, abrindo caminho para que a cultura de povos idólatras invadissem Israel, invadissem Jerusalém. E como se diz no ditado popular, onde passa um boi, passa uma boiada. A primeira mulher que ele casou foi logo a filha de Faraó. Então, como Salomão não fez guerras, ele aumentou o seu reino em conchavos políticos. Lembram que as mulheres eram todas princesas? Pois é, ele fez conchavo político com tudo quanto é reino que tinha lá. Vaidade. Vaidade. Conforme o texto que nós lemos, repetindo, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres. Então repare que também entrou esse amou aqui, ele possuiu essas mulheres. Então repare que entrou também a sensualidade na história, entrou o sexo na história. Amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, e se apegou a elas pelo amor. Lá em Eclesiastes diz que ele se entregou ao vinho e às mulheres. Tem coisa melhor? Pois é. Sendo já velho, essas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o que é pior, meus queridos? Dominado pela vaidade e sensualidade, além de seguir deuses estranhos, o texto nos diz que ele edificou santuários para cada deus de cada uma das suas mulheres. Isso às custas do povo. Porque um rei não tem, a riqueza do rei é a riqueza dos súditos que dão a ele, que pagam a ele. Que tristeza, meus filhos. A grande sabedoria de Salomão, a partir da sua oração inicial tão humilde que agradou a Deus, sucumbiu, foi-se diante da vaidade inflada pela sensualidade com suas mulheres, e isso tudo o transformou em um escravo do prazer, escravo do pecado, como ele escreve lá, repito, em Eclesiastes. Entregou-se ao vinho e às mulheres. Vaidade inflada com a sensualidade. Aí antes que alguém possa... E eu tenho a ver o que com Salomão? Eu só tenho uma mulher e nem dou conta. Então, o que é que eu tenho a ver com a vida de Salomão? Eu lhe respondo pela palavra, que eu de vez em quando lembro aqui. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 15:4, que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então essa história de Salomão, um homem sábio, humilde, que perdeu tudo isso por causa da vaidade, está escrito para o nosso ensino. Entre tantas lições que podemos aprender com a história de Salomão, hoje a mensagem é cuidado. Prudência, não deixe que a vaidade
apague a sua espiritualidade sem você nem perceber. Não se afaste do Senhor. Não negligencie o estudo da palavra de Deus, que é luz para o caminho, que me impede de pecar. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Jovens, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, o seu coração? Observando segundo a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Eu não vou tropeçar, eu não vou pisar em espinho, eu não vou cair no abismo, porque a tua palavra é a luz que eu preciso. Tua palavra. Irmãos, quem é crente, lembre-se de onde o Senhor o tirou. De um mundo de trevas. Lembre-se da consolação do Espírito Santo que habita em você. E esse Espírito Santo, exatamente pela palavra, está em nós, está dentro de nós. Nós somos templo do Espírito, como Paulo explica tantas vezes isso. Lembrem-se de como podemos destruir a nossa família com o ensino errado aos nossos filhos, com um amor que na verdade é um desamor ao nosso cônjuge. Podemos destruir a nossa família por causa da vaidade, especialmente se estiver atrelada à sensualidade. Poucos dias soube de um jovem da nossa igreja que eu conheci desde menino. Casamento não deu certo. A mulher casou com outro, já não deu certo de novo. Crente também. Soube de um pastor, agora há pouco tempo, que a mulher o deixou porque o camarada não era um marido que ela precisava. Irmãos, meu Deus, destruir uma família por causa de vaidade, porque esse homem não chegava junto da mulher, não era um marido em casa, não era um pai para os filhos. Não, o que eu quero é outra coisa, eu quero o meu emprego, o meu negócio, o meu não sei o quê, e abandona praticamente a família. Pequeno detalhe, este homem é um pastor. Como é que a gente esquece de uma coisa dessa? Por causa de vaidade, por causa das coisas do mundo, eu destruo a minha família. A história de Salomão nos ensina que mesmo dotados de dons e talentos maravilhosos, especiais, recebidos de Deus, como foi o caso de Salomão, não podemos negligenciar a tão grande graça. Porque essa graça foi recebida para que vivamos para o louvor da glória de Deus. Não foi para nós mesmos. Meninos, hoje, não tente mudar com suas forças. Você não vai conseguir. É fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Aí um perguntou, sim, pastor, mas como é que vem essa força? Continue lendo Efésios 6:10, 11, 12. A nossa luta não é contra a gente, não é contra a carne ou sangue, é contra dominadores deste século. Aí você precisa da armadura do Espírito, ele está dizendo em todos os versículos, a armadura do Espírito, a espada da verdade, as coisas, tudo, a armadura não sei de quê, a couraça do sapato não sei de quê, ele sai dizendo tudo com base na armadura de um soldado romano. E todos os versículos que ele está mostrando, a armadura está de acordo com a palavra de Deus. Tudo leva à obediência à palavra de Deus. Pois é, meus filhos, não podemos negligenciar a tão grande graça, muito menos usar os dons e talentos recebidos como instrumentos de vaidade, como Salomão fez. O homem outrora sábio, antes sábio, agora está pervertido
e desgraçando a sua vida por causa da vaidade. E o pior é que no momento em que queremos as coisas, queremos isso, queremos ser, queremos ter, queremos estar, queremos seguir, a gente está usurpando a glória de Deus. Deus até me deu uma capacidade extraordinária para eu fazer isso, para eu fazer isso, para eu fazer isso. Só que aí eu começo a fazer isso, e vou crescendo, e vou crescendo, e vou crescendo, e vou gostando da glória, vou gostando dos elogios, vou gostando do dinheiro que eu agora tenho para comprar isso, comprar aquilo, vou gostando dessas coisas, e vou me afastando cada vez mais de Deus. Isso aconteceu até com Salomão. Imagine com a gente. Preste atenção, meus queridos. Assim como a vaidade jogou por terra o homem mais sábio e mais poderoso de todos os tempos, certamente nós não teremos nenhuma chance se dermos lugar à vaidade, deixando que a nossa espiritualidade seja corrompida, como aconteceu com o grande rei Salomão. Interessante que as igrejas, a minha vida inteira, eu tenho 70 anos dentro da igreja, né? Minha vida inteira eu vi as igrejas engrandecendo e enaltecendo Davi e Salomão como se eles fossem melhores do que nós. Não são, não eram. Nenhum deles. Nem a gente é pior do que eles. Então eu quero lembrar para vocês aqui algo bem interessante. O Senhor Jesus, em todos os ensinamentos que ele deu aos seus apóstolos, seus discípulos, durante 3 anos, fez só 2 referências a Salomão. A esse todo-poderoso homem aqui que fez a besteira que fez. Jesus só fez 2 referências a Salomão. Uma quando ele lembrou aos seus discípulos que mesmo Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu como um simples lírio do campo. Então Jesus estava mostrando para os seus discípulos que Salomão, que vocês conhecem pela história de Israel, o homem mais poderoso, mais rico, mais tudo no mundo, pois é, ele nunca se vestiu como um simples lírio do campo. Com toda a riqueza dele, um lírio está mais bem vestido e mais bem arrumado do que ele. Mateus 6, 29. E a segunda vez foi quando disse a eles, e se não tomarem cuidado, a rainha do sul, provavelmente a rainha de Sabá, veio dos confins da terra ouvir sobre a grande sabedoria de Salomão. Está lá escrito que a rainha do sul veio de lá, provavelmente da Etiópia, sei lá de onde, foi bater lá em Jerusalém para ver esse grande rei tão sábio e tão poderoso. E quando chegou lá e viu, disse, olha, tu és muito maior do que tinham me contado. A tua riqueza, a tua sabedoria é muito maior do que tinham me contado. Pois é, aí Jesus diz, aqui está quem é maior do que Salomão. Essas foram as 2 únicas referências que Jesus fez ao todo-poderoso Salomão. Só para a gente ver que a gente começa a dar, inclusive, glória para Salomão, glória para Davi. Não tem. A glória é de Deus. Eu já disse para vocês, não me interessa, digamos assim, a vida de Abraão, de quem quer que seja. Me interessa é o que Deus me ensina através deles, conforme está escrito na palavra. Eu não quero ser que nem Davi, que nem Salomão, que nem não sei quem. Eu quero ser que nem eu sou, como Deus me fez, com o ensinamento que Ele me deu, através desses santos da Bíblia. É isso que eu quero. Para poder ensinar vocês do mesmo jeito. Então, meus filhos, esse sobre a rainha do sul, está em Mateus 12, 42. Por isso, a nossa oração é que Deus nos conceda a graça de sermos como o Salomão de antes, quando ele assumiu o reino e teve a humildade de pedir a Deus apenas sabedoria, Senhor, para conduzir o teu povo. Antes da vaidade que o derrubou, como vimos nesse texto no Salomão depois. Claro que mais para frente ele voltou ao primeiro amor, voltou. O livro de Eclesiastes mostra isso. Os 2 últimos versículos de Eclesiastes diz o que? Para esse livro todinho aqui que eu escrevi foi para mostrar as besteiras que eu fiz a vida toda. O que é que serve? É obedecer o Senhor. Os 2 últimos versículos do livro de Eclesiastes. Então, meus filhos, que a gente possa ser o Salomão do tempo de sábio e não o Salomão do tempo de vaidade, como nós vimos nesse texto. E que possamos clamar, como Salomão clamou, mas que nós possamos clamar, Senhor,
nós somos crianças e dependentes de Ti, Senhor. Nós somos dependentes da Tua orientação e a Tua orientação está na palavra. Então, Senhor, me dá força, me dá coragem, me dá esforço para aprender a Tua palavra, meu Senhor. Me dá orientação para trilhar os Teus caminhos. Concede-nos prazer e diligência no estudo da Tua palavra, para que façamos tão somente a Tua vontade, rejeitando com toda a força do Senhor a vaidade e vivendo desde agora, meu Senhor, e para todo sempre, para louvor da Tua glória. Amém.